sou estudante de filosofia, estou concluindo a graduação e aí no processo de, quem sabe, né, entrar no mestrado. Antes de tudo, queria agradecer a oportunidade do Preto no Branco, né, de poder estar aqui falando. Para mim é muito especial, é a primeira vez que eu falo fora da academia. Assim, né, já tive a oportunidade de divulgar meu trabalho dentro da universidade. Sou professor também, né, de cursinho, professor de filosofia, mas é a primeira vez que eu falo fora da universidade e eu acho que isso é ótimo, né, falar dentro de uma companhia de teatro. Né, para mim é muito especial, muito marcante estar aqui hoje. O título da minha apresentação hoje é A Tragédia Solar de Albert Camus. Esse estudo, essa apresentação, ela está diretamente ligada à pesquisa que eu venho desenvolvendo em filosofia ao longo do ano passado e esse ano. Né? Eu desenvolvo um trabalho que é intitulado Consciência, Absurdo e Revolta Metafísica em Camus, que é amparado pela FAPESP, Fundação de Apoio e Pesquisa do Estado de São Paulo. Bom, o que eu pensei para hoje? Né? Aliás, a princípio eu tinha pensado uma apresentação e depois eu acabei mudando de ideia, né? Até pelo fato de eu não ter passado uma leitura para vocês antes, ter combinado um texto da gente ler, eu pensei em fazer uma apresentação introdutória sobre Albert Camus, né? Ou seja, focar minha apresentação em alguns conceitos e ideias importantes do pensamento dele, não só no teatro, né? Porque Albert Camus escreveu tanto peças de teatro, quanto romances, quanto filosofia, mas a ideia aqui é focar em 3 obras dele, no caso, um ensaio filosófico, que se chama O Mito de Sísifo, um romance, O Estrangeiro, muito famoso, o romance dele é sem dúvida o mais famoso, e a peça de teatro Calígula, precisamente, né? Então eu separei esses três textos, né, que trazem aí, de certa forma, os 3 textos guardam, né, vamos dizer assim, uma certa unidade no que toca o pensamento de Camus, a proposta dele de reflexão, de exposição, e oferecem aí, vamos dizer, um primeiro contato com o autor. Né? E, aliás, posteriormente já me coloco à disposição, né, eu acho que essa apresentação fica mais como uma provocação para vocês irem ler o Camus, irem conhecer. Né? Aliás, como eu disse, eu mataria para ver Camus encenado, né? Ia ser muito bom. Então, se daqui surgir qualquer interesse posterior, eu já me coloco à disposição. Se houver desejo de estudar uma obra, ler uma obra mais com maior profundidade, eu já me coloco à disposição para participar aqui com vocês. Bom, então, em primeiro lugar, acho que cabe uma apresentação do próprio autor, né? Quem foi Albert Camus? Albert Camus nasceu no ano de 1913 na Argélia. Atualmente a Argélia é um país independente do norte da África, mas nesse período era uma colônia francesa. Né? Hoje é um país árabe, né? É tradicionalmente uma região árabe, mas na época era uma colônia francesa e o próprio Camus era filho de franceses, era um colono francês, de forma que a sua língua materna é o francês, a sua literatura não é em árabe, como os países da África e da região, é em língua francesa. Não é? Ele estudou filosofia, ele fez graduação em filosofia, fez mestrado também em filosofia, não conseguiu concluir o doutorado por razões de saúde, ele contraiu tuberculose, uma doença muito comum na época, né? E realmente não tinha um tratamento, assim, era uma coisa que a pessoa ficava muito debilitada mesmo. Nos anos 30, ele fundou um grupo de teatro, ele foi ator e diretor de teatro. A ideia do teatro dele estava muito ligado ao socialismo na época, né, o espírito socialista, espírito de revolução, uma aproximação muito grande com o trabalho. Né, o teatro chamava Teatro du Travail, né, teatro do trabalho, né, tinha essa ligação com o trabalhador, com o operário. O grupo de teatro dele se estabeleceu em Argel, que era a capital da província, né, a capital da Argélia. Nos anos 40 ele se muda para Paris, que é o período que ele publica suas primeiras grandes obras, no caso o ensaio que eu vou tratar aqui hoje, O Mito de Sísifo, e o romance O Estrangeiro, que ele ganha notoriedade mundial com essas obras. É nesse período que estoura a Segunda Guerra Mundial e Camus se engaja diretamente na resistência em Paris. Ele luta com os franceses, né, aquela luta clandestina de subterrâneo, ele publica jornais, ele está sempre ali, perde muitos amigos na guerra, né, a guerra vai marcar profundamente a vida e a obra dele, não é? E passando os anos 40, finalmente nos anos 50, ele continua suas publicações, publica o ensaio O Homem Revoltado, o romance que lhe rendeu o Prêmio Nobel, A Peste, grande
escondido, uma grande peça. E, infelizmente, ele morre precocemente num acidente de carro no ano de 1960. Né? Então, aí apenas com 53 anos, ele nos deixa. Né? E mesmo tendo morrido cedo, né? Tendo morrido com 53 anos, eu acho que é incontestável que Camus foi, sem dúvida, uma das mais importantes testemunhas da primeira metade do século XX. Né? Ele viveu aí exatamente a primeira metade, né? Viveu intensamente essa primeira metade, participou ativamente dos acontecimentos, né? Desse momento histórico. E a obra dele como um todo oferece para a gente um testemunho do que foi esse período. E é justamente por isso que eu queria começar esse primeiro momento da apresentação falando de história, né? Mais especificamente falando de história das ideias, né? Falando do momento histórico no termos de pensamento que foi o século XX, a primeira metade do século XX. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente todos os autores, seja no teatro, seja no romance, seja na filosofia. No caso Camus, né, ele se estende às três categorias. Né? Bom, é um historiador contemporâneo, que está vivo, inclusive, o Eric Hobsbawm, não sei se o pessoal conhece, é muito famoso, né? O Woody Allen da história, né? Ele denominou, na minha opinião, corretamente, o período que se estende de 1914 a 1945, ou seja, 1914, início da Primeira Guerra Mundial, 1945, final da Segunda Guerra Mundial, como a Era da Catástrofe. Então, por que ele deu esse nome para esse período? Porque nesse pequeno lapso, nesse pequeno espaço de tempo, aconteceu basicamente a crise absoluta da sociedade ocidental. Em primeiro lugar, né, a sociedade ocidental, me referindo sobretudo à Europa e à América, né, mas vai haver consequências mundiais. Né? Em primeiro lugar, né, a Europa, o Ocidente como um todo, é assolado por graves crises econômicas. Eu destaco aqui a crise de 1929. Né? Então você tinha lá os Estados Unidos, uma potência mundial, uma força mundial, símbolo do capitalismo, do progresso. Ele cria uma bolha econômica, quebra, se destrói, se desfacela. O cara que tinha fábrica, empresa, o caramba, no dia seguinte está vendendo maçã, né? Gera desemprego, fome, crise absoluta a nível mundial. Segundo, né? Houveram no início do século XX uma série de revoluções, a maior parte delas em defesa da liberdade, da igualdade, que terminaram por levar ao poder ditaduras, né? Inclusive dos maiores genocidas da história. Estou falando, por exemplo, do Stalin. A gente lembra aqui a Revolução Bolchevique, como exemplo, a Revolução Russa de 1917, que foi uma revolução que saiu do operariado, né? Saiu do chão da fábrica, vamos tomar o poder, vamos igualizar, né? Vamos partilhar os bens materiais, né? Vamos trazer igualdade, fraternidade, e termina com um Stalin, que é o segundo maior genocida da história, fez uma guerra desgraçada, perseguiu a sua própria população, matou muitos intelectuais. Né? E eu cito aqui, por exemplo, o exemplo de Caro, né, ao teatro, poesia Mayakovsky, né? Suicidaram ele, né? Mayakovsky. Então aí a gente tem esse colapso também dos ideais de liberdade, que concretamente se mostram não realizados. Né? A liberdade virou ditadura, a liberdade virou desgraça, virou destruição. E por fim, né, sem dúvida o evento mais importante, os dois eventos mais importantes do século XX, que foram as duas guerras mundiais. Por que essa importância? Porque, em primeiro lugar, as guerras mundiais foram guerras totais. O que eu quero dizer com isso? Os países que estavam envolvidos, eles não estavam guerreando para pegar um território do vizinho, controlar uma riqueza, como, por exemplo, os Estados Unidos invadem o Iraque para pegar o petróleo. Não era uma questão simples assim. Guerra total era: nós vamos usar todas as nossas forças e todos os nossos recursos para aniquilar a nação vizinha. E isso numa escala planetária. Né? Era França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Japão, todo mundo. Né? E esses países exatamente empreenderam a ciência, as técnicas, para semear a desgraça, a destruição.